você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E esse é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. E eu sou o Guto e estou aqui com o Cebola, que é mais consumista do que brasileiro em outlet nos Estados Unidos. E eu sou o Cebola, aquele que nunca estuda pauta, mas estou aqui com a Léa, que vai te dar as informações aí do coronavírus. Essa pauta é sobre liderança, o Cebola, tadinho. Então você é a nossa líder do coronavírus aí. E aí, amigos, eu sou Léa, eu tô aqui com o João Marcos. E eu quero lembrar pra você que todo mundo quer ser líder, mas ninguém quer ser liderado. Ai, toma, batendo já. E aí, pessoal, eu sou o João Marcos, eu tô aqui com o Vinícius, que é mais gasoso do que livre. E aí, salve galera, eu sou o Vini, tô aqui com o Guto, que acredita até hoje que Roupa Nova é uma típica banda que explora o consumismo. Rapaz, eu tô novo demais pra ouvir Roupa Nova, não conheço. Roupa Nova. Sou muito jovem. Você não conhece, pô? A Copa do Brasil eu tenho 3, o brasileiro já ganhamos 7. Lembrar você, sou campeão mundial. Roupa Nova, cara. No último episódio ele não falou do Flamengo e agora ele já começa falando do Flamengo. O último tava meio denso, tá ligado? Quando a Sarinha trouxe aqueles números ali, eu fiquei meio pesado, aí não deu pra lembrar do Flamengo na hora. Mas hoje a gente já tá aqui com o Mengão na área. Muito bem, galera. E a gente tá com a equipe podcast completa, com uma participação pra lá de especial do nosso Cabra da Peste aí, nosso nordestino favorito. Vulgo Bahia. Pastor João Marcos Bezerra. Fala aí, macho. E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Estamos aqui de novo. Obrigado aí pelo convite. Parabéns pela coragem, né? Chamar de novo, né? Porque da última vez eu acabei com o podcast, bicho. Foi a última gravação, foi a minha. Passaram um ano e meio sem gravar. Rapaz. Mas foi muito bom porque o dia que você repostou no seu Instagram, deu um boom no nosso YouTube. Várias pessoas foram assistir o episódio, eu estava vendo o Analytics e vieram todas do Instagram, tava dizendo assim, vieram do Instagram. E de 2 inscritos a gente passou até 8 inscritos. Olha aí. Mas eu tinha que me redimir. Mas peraí. Eu tinha que me redimir. O que foi, Cebola? Tem que me inscrever. Ele não se inscreveu. Você ouviu o último episódio? Não precisa responder. Jesus. Muito bem, agora a gente vai pro nosso momento de salves e recados. Salve, recado. Se nem o Cebola ouviu o último, será que vai ter gente que ouviu? Será que alguém ouviu? Muito bem, a gente sabe que o último episódio 25 pessoas ouviram, né? Pelo Analytics lá do nosso novo hospedagem do podcast lá, né? E a gente quer agradecer a você que ouviu e não comentou, mas tá de boa, nós continuamos chamando, né? Jesus te ama. Apesar disso, se você não comentar. E a gente quer dizer que a gente tá nas principais redes sociais aí e também nos principais agregadores de podcast. Vai lá, segue a gente no Instagram, podcast Pocando as Suas Ideias. Temos nossa fanpage no Facebook e nosso canal no YouTube. E estamos no Spotify e diversos outros agregadores de podcast. Tem mais recado aí, galera? Tem não, Temos né? só um recado sobre coronavírus. Por favor, gente, lave suas mãos. Por favor, lave As suas mãos. as suas mãos. Então, pessoal, mas falando sério sobre coronavírus, é muito importante você cuidar da sua saúde e você cuidar da saúde de quem tá perto de você. As medidas que a gente já tá tendo aqui na nossa capital, na Grande Vitória, algumas escolas já suspenderam aulas, algumas faculdades já suspenderam aulas,
algumas pessoas já estão trabalhando em home office. Então, se você for orientado a isso, por favor, siga as orientações, siga as instruções corretas, proteja você, proteja quem está perto de você, porque todo mundo merece ter uma saúde de qualidade. Se você tiver com algum sintoma, procure uma unidade de saúde, mas não vá desesperado, não encha a unidade de saúde se você deu só um espirro. Pense bem, tem um aplicativo que o Ministério da Saúde já disponibilizou, você pode baixar também, é um aplicativo sobre o coronavírus, tem para iOS, tem para Android. Lá fala tudo, é um aplicativo bem legal, bem completinho. Aproveita, baixa ele, aproveita que você está em casa, baixa ele, preste atenção, fique ligado, cuide da sua saúde. Evite aglomerações. Se alguém te chamar para uma passeata, Pra uma manifestação. Um show, não vai. um culto também. Opa! Se alguém te chamar para ir no shopping, não vai. Se alguém te chamar para ir em qualquer lugar que tenha mais de 50 pessoas, bota a mão na consciência, a mão lavada na consciência e pensa bem. Lá no trabalho já estão pedindo para ser 20. 50 Até pessoas? 20 faz reunião, passou disso não. Então posso ir pro culto da manhã na igreja. Vixe, meu Deus. Caramba. Isso aí, galera. Esses foram nossos salves e recados. Então vamos para esse tema do podcast que está de pocar suas ideias, e nesse episódio nós vamos falar sobre liderança, formação de líderes na igreja. Só que a gente vai falar de formação de líderes na igreja a partir da nossa época, né? Onde as pessoas são mais instáveis, as pessoas são mais consumistas e por aí vai. E a gente vai tentar caminhar com vocês e descobrir se isso tem influenciado ou não na formação dos líderes na igreja. E pra gente começar, eu queria pedir o meu amigo reverendo João Marcos para nos responder aí se existe uma base bíblica, João, para formação de líderes na igreja. Existe uma base bíblica, né, que a gente utiliza, e se a gente for pensar em embasamento bíblico, a primeira coisa que vem à minha mente, o primeiro exemplo de formação de líderes que eu me recordo na Bíblia é Moisés e Arão, onde Josué ele caminhou junto com Moisés durante o período no deserto. Ele era como se fosse um aprendiz mesmo, e até alguns momentos de guerra o próprio Josué era quem liderava o exército, Moisés ficava na retaguarda, e quando Moisés ele morreu, Josué ele assumiu esse papel de liderança. E Arão é bem interessante porque ele ensinou seus filhos no serviço sacerdotal. E a gente vê Eleazar, que foi quem entrou na Terra Prometida, como um bom exemplo disso, um bom exemplo de serviço. E Eleazar ensinou isso ao seu filho, Finéias. No livro de Números vocês podem ler que tem essas informações. Josué, a relação Moisés, Josué, Arão, seus filhos. E também a gente pode encontrar em 1 Reis, capítulo 19, o profeta Elias convocando Eliseu para ser seu assistente e aprendiz. E quando Elias ele foi arrebatado, Eliseu ele estava lá acompanhando, viu a cena e ele recebeu, né, uma porção do espírito profético de Elias. E é interessante que Eliseu, lá em 2 Reis, tem uma referência dele sendo tipo mestre na escola de profetas, né? No texto mesmo não tem dizendo isso não, mas tem uma parte lá de 2 Reis que fala que os profetas, os discípulos dos profetas sentavam de frente para Eliseu para ouvir, para aprender também. Muitas vezes eles consultavam ele sobre algumas situações. Mas o principal exemplo que a gente tem mesmo é Jesus. Como o nosso exemplo de vida é ele, então nada melhor do que falar dele. E a gente sabe que Jesus tinha muitos seguidores. E João 6 mostra vários desses seguidores deixando Jesus, abandonando. Mas ele escolheu 12 homens para andar com ele bem pertinho, aprender dele, entendendo qual a interpretação que ele dava para a lei. É interessante porque fazia parte da cultura judaica essa questão do mestre e o discípulo, né? O mestre e o aluno, o rabino e o seu aprendiz. Então, existem algumas fases do ensino judaico que a gente pode até comparar com o ensino fundamental, o ensino médio, no nosso tempo hoje, né? Mas, para a gente entender melhor, é como se chegava uma determinada fase dos jovens que eles, depois de memorizar a lei, aprender os escritos dos profetas, eles escolhiam ou se eles iam seguir uma profissão dos pais ou se eles iam escolher um rabino para ser o seu aluno e aprender a forma de interpretar a lei. E é interessante que a gente tem um exemplo do jovem rico que chega para Jesus perguntando:
mestre, que farei para herdar a vida eterna? Né? Ali é um exemplo de um discípulo buscando o rabino para aprender o jugo, né? Para receber o jugo do rabino e aprender a interpretação da lei desse rabino. Então a gente tem Jesus aqui no Novo Testamento sendo um grande exemplo para a gente ter esse embasamento inicial. Muito bem. Top. A gente reconhece que a igreja precisa de líderes, mas para a gente começar a entender como funciona a nossa sociedade moderna ou pós-moderna, ou líquida, eu queria pedir meu amigo Vinícius para falar um pouco mais sobre um sociólogo famoso aí dos nossos tempos. Então, o Bauman ele fala um pouco sobre a nossa sociedade dita modernidade líquida, né, que é um termo que ele utilizou há pouco tempo para definir esse mundo globalizado hoje. Basicamente, assim, sem se alongar muito, basicamente ele define a principal característica como um indivíduo que é definido pelo seu estilo de vida, ou seja, basicamente você é aquilo que você consome ou aquilo que você faz. Você é reconhecido exatamente pelo aquilo que você tem, certo? Então, quanto mais você tem, possivelmente as pessoas vão te reconhecer como alguém, talvez elas queiram estar perto de você e por isso talvez até faça com que as pessoas queiram ter mais, porque esse ter faz com que elas tenham um certo status. Por conta disso, por exemplo, já não é mais possível que o indivíduo ele trabalhe na mesma empresa a vida inteira como era no tempo dos nossos pais ou dos nossos avós, por exemplo. A gente vive no país do futebol hoje, a gente vê como que é no nosso tempo, na nossa sociedade, a troca de jogadores dos clubes, né? É muito rápido. A gente teve um exemplo aí há pouco tempo atrás do Neymar que tinha tudo para ficar no Barcelona, mas ele vai para um time menor na Europa, de menor expressão, por conta basicamente da grana. Então, assim, trabalhar na mesma empresa a vida inteira, começar como office boy e terminar lá como alguém no cargo, na diretoria, isso é inconcebível hoje na sociedade. As pessoas, elas querem o quê? Fazer uma faculdade ou um tecnólogo, formar com 2 anos, com 3 anos, pular a questão de fazer um mestrado, um doutorado, enfim, ela quer ter uma especialização rápida para ter um emprego rápido, para ter retorno financeiro. Então, essa é a principal característica. E assim, a modernidade líquida, ela tem 3 situações, né? 3 características básicas. Ela é fluida, ela está sempre em movimento. Esse movimento é caracterizado por essa questão de as pessoas quererem a troca para poder consumir mais. E ela é imprevisível, porque você nunca sabe onde essa pessoa vai conseguir chegar e o que ela quer da sua vida. É interessante que Bauman ele chama modernidade líquida substituindo o termo pós-modernidade, né? Para ele não existe pós-modernidade. A gente estamos vivendo na modernidade, mas ela é líquida por conta da sua fluidez e dinamismo. E eu li em algum lugar que não há essa passagem, né, da modernidade líquida da sólida para líquida, e em alguns momentos vai alterar entre características sólidas e em outros momentos a gente vai ter características mais fluidas nessa época que a gente está. Ou seja, tá mais difícil, né? Tá mais difícil. Tá difícil de entender. Tá difícil de entender e de viver. Por isso que hoje a gente vive numa sociedade que, emocionalmente falando, ela é doente. Uhum. As pessoas estão adoecendo exatamente por conta disso, porque elas não sabem mais como se comportar nessa sociedade. Muito bem, então aí dá para entender porque tá difícil também fazer discípulos e fazer líderes, né? A época é difícil de entender, então tá... Hoje, porque assim, pelo que o João mostrou na Bíblia, esse processo do discipulado ou da liderança requer um tempo, né? Então, quando a gente vê as histórias que ele trouxe, por exemplo, Jesus mesmo fica com os discípulos num ministério de 3 anos, e as pessoas elas querem um retorno com 3 meses, né? Então, assim, às vezes também o discipulado ele já acha que está preparado para poder ser líder com 3 meses. Na verdade, não é assim, né? Em quanto tempo Arão e Moisés devem ter investido nos seus liderados para que eles pudessem substituí-los lá na frente? Só de deserto foram 40 anos. Tem uma outra passagem bíblica que fala da importância do tempo na formação do líder, nas cartas pastorais, né? Não sei se é Tito ou Timóteo, Paulo fala pro bispo, pro presbítero, não ser neófito, né? Não ser novo na fé. Então, na formação do líder precisa de tempo, né? E tudo que a nossa época não dispõe, a gente não quer, a gente é geração miojo, né? 3 minutos quer formar tudo, quer um negócio pronto, né? Não, e ir embora. E quer formar tudo muito bem formado, né? Muito bem feito, que é rápido, mas bem feito, que é impossível, não tem como. Se pudesse mexer aquela chavinha, né? Rápido, bem feito, perfeito, não vai bater, né? Ou é rápido ou é perfeito, não tem como. Normalmente quem tem a formação rápida
informação rápida, ela só vai aprender de fato na prática. E aí, quando vai para a prática, a gente tem vários problemas, porque a pessoa vai sofrer mais. Se ela tivesse mais tempo para parar, para aprender, para absorver, observar, né? E aí, não, eu quero um negócio rápido. Então pronto, tu vai para a prática e tu vai apanhar um pouquinho. Por conta disso, as pessoas elas pulam de galho em galho. Eu conversei com um rapaz, 22 anos, assim, ele já tentou assim, ter várias profissões na vida dele. Agora ele tá tentando ser barbeiro. Aí, mas assim, já tá desistindo também, já quer comprar uma moto para entregar lanche. Né? Então assim, aí já passou já por tentar a radiologia, por tentar outra coisa. 22 anos só, o cara tem mais experiência profissional que eu. Então assim, fica até mais difícil para as pessoas conseguirem emprego, para elas se encontrarem na vida, para darem um sentido para sua vida. E a gente volta na questão, por que as pessoas estão adoecendo mais? Porque elas procuram sentido para dar um sentido para sua vida e não conseguem, porque hoje elas estão com um pensamento, daqui a 3, 4 meses esse pensamento já não serve mais, porque eles viram muitas pessoas fazendo outras coisas, então eles vão recorrer a essas outras coisas. E aí é um processo que é uma bola de neve, só vai aumentando. Você tá sendo bondoso 3, 4 meses. Eu tô vejo o nego mudar de 1 em 1 mês. É por isso que surgiu tanto coach, né, galera? Nossa, não quero nem falar disso. É por isso, porque Falar nesse nome perto de um Entrou- quase psicólogo é que nem força. entrou nesse nicho, né? E acabou que, falando em coach, lembrei de um pastor coach que eu vi um vídeo hoje. Misericórdia. Infelizmente eu vi esse vídeo Retira o pastor, hoje. galera. Não é pastor não. Opa. Essa pessoa à frente de uma igreja que é coach. E aí ele falando sobre... Gente, eu vou falar o negócio da pregação. Se você lembrar de quem é esse pastor, você não comenta. Você guarda no seu Não, interior. comenta sim porque eu quero saber quem Você é. guarda bem Que eu quero no fundo instruir. do seu coração. Comenta aí, Faz o eu quero seguinte, saber você quem comenta embaixo no Instagram pra gente orar pelo cara. É isso aí, É isso pedido de oração. Ele falando sobre às vezes, não vou contar então toda a experiência, que aí você não vai entender. Sobre como às vezes a gente vê que uma coisa tá dando certo num local e a gente se muda para aquele local, porque se eu ficar naquele local eu vou dar certo. Mas não é o local que vai fazer você dar certo, é a sua perspectiva, é o seu propósito sobre aquele local que vai dar certo. E às vezes a gente vê com a crescente do coach, né? Não, você tem que mudar emprego, você tem que ser empresário, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, mas você tem que mudar dentro de você tem que ter um tempo para você parar, para você observar, para você analisar. Será que realmente eu preciso ser um empresário hoje? Ou eu posso ser apenas um empregado? Não é a circunstância que vai te fazer mudar. É você, é o que você tem na cabeça, é o seu propósito, o seu projeto de vida, né? Não, mas aí a gente vê nesse mundo, né, mundo líquido, moderno aí que nós estamos vivendo aí, cada vez mais, quando as lideranças, a solidez delas, né, dão, né, um embate legal com as coisas que vão acontecendo hoje em dia também, como o Vinícius falou, que as pessoas elas vão mudando de um lado para outro, como você falou que pessoas vão para o lado que sempre dá certo, então ali é capaz de dar certo. E aí o Brother, Wold e Leonel aqui, né, perspectivas de assumir uma coisa pelo resto da vida é absolutamente assustadora e repugnante. Então, às vezes, também nas igrejas nós debatemos também, muitas das vezes, sobre essa questão de lideranças, né? E muitas das vezes você já deve ter ouvido as pessoas, vocês que são líderes aí de juventudes aí, falarem, mas na minha época, né, a gente fazia isso, isso e isso, vai dar certo, né? Então, assim, na minha época eu podia subir o morro e entregar o folhetinho, hoje eu não posso mais. Então, as coisas mudam, né? Uns tempos atrás, uma pessoa de uma igreja dessas de um local de alto padrão, né, veio de me perguntar, Fabrício, como é que eu vou fazer para evangelizar na minha área lá? Eu falei, lá tem feira? Ele falou, tem. Então, vai na feira. Domingo de manhã? Mas vai na feira. Ué. Domingo de manhã vai lá, que você vai encontrar o maior número de pessoas lá. Você tem que estudar, né? Se moldando. É a questão que eu tô dizendo que nós temos que realmente, né, nos habituar, nos moldar, e muitas das pessoas não querem fazer essas mudanças nesse mundo moderno de hoje, que nos força até estar mudando algumas estratégias como lideranças, e muitas das vezes nós não encontramos esses entraves, né, do velho e o novo, né, que ele sempre
velho confronto, né? Na minha época era melhor. Nessa discussão tem um embate bem interessante, que igrejas que mandam os ministros pro seminário, né? Sim. E o ministro ele não retorna para a igreja fica chateada porque o cara traiu, que não sei o que. Só que é justamente isso que a gente tem que pensar como liderança que quer formar líderes. Sim. A gente precisa formar consciente de que essa pessoa pode se formar para ser um líder em outro local, né? Isso é reino de Deus. A gente não pode pensar só no nosso mundinho fechado, a gente precisa pensar no reino de Deus como um todo. E muitas das vezes nós vemos isso como uma ameaça, né? Nossa, eu tô vendo que o culto tá indo lá na igreja do João Marcos. Pô, velho, João Marcos já tá querendo levar o culto pra lá, né? E a Leia tá indo muito lá na igreja do Vini, e daqui a pouco ela tá se bandeando pra lá. Nós vemos hoje, né, como ameaças, né? E o mercado ele tá tão difícil de termos líderes, é complicado. Quando você, como você falou, você manda o cara, de repente ele já não vai mais pra sua igreja. Aí aquele ciúminho, né? Nossa, pô, brincadeira, hein? Vini carregou meu irmão. Eu vivi esse processo, que estavam falando, estava lembrando, porque eu fiquei 10 anos na mesma igreja, a igreja que eu me converti, que é uma igreja de periferia. E aí quando eu fui pro seminário em 2011, a igreja me dava uma ajuda de custo para pagar o seminário, que era bênção, mas era um valor bem pequenininho assim, a igreja não tinha condição, eu recebia R$50, o seminário era R$400 na época. E aí quando eu estava no 6º período, em 2013, uma igreja me convidou para eu assumir um outro projeto numa outra cidade. E algumas pessoas da igreja que eu era, elas chegaram até a cortar algum tipo de relacionamento comigo por um tempo, ficaram bem chateadas assim. Eu fui descobrir isso depois, porque uma conversa com o meu antigo pastor, ele confidenciou algumas coisas. E eles tinham ficado muito chateados, porque eles achavam que eles estavam me enviando para o seminário para que eu fosse ficar na igreja e dar um retorno. E aí nesse processo de liderança, se a gente pensa que a gente vai discipular alguém para ele dar um retorno para a gente mesmo, já é uma motivação totalmente errada, né? E eu achei interessante que o Cebola falou, que é esse conceito de que o durar para sempre é aterrorizador, né? Por isso que não se faz mais carreira numa empresa, porque não, aqui tem muito tempo, tem 1 ano. Nossa, cara, eu já preciso, manda jobs. Eu tenho caos pra contar. Casamento. Cara, casamento. Aí é sinistro, Que nossos pais, avós, enfim, que tinham a meta de ficar casado até o final da vida e que hoje em dia a gente não tem mais isso. É tipo assim, nego casa, né? Eu tenho um amigo que ele casou, não tem 9 meses, e ele já separou. Aí eu fui com a maior cara de pau e comecei, né, jogar um verde. Eu falei assim, nossa, que pena e tal, tô orando por você. Realmente, eu orei, tá, gente? Não vou contar mentira. Mas aí ele falou assim, sabe, a convivência foi muito difícil e tal. Eu falei, bicho, realmente, a convivência é muito difícil. Tem 3 meses que eu tô casada, tem dia que eu quero matar meu marido. Fala assim, Jesus! Louco! Apareceu! Loucura! E tipo assim, e pra gente ficou muito mais fácil, porque tipo assim, não, é só a gente separar e acabou. E Mas adeus. eu tava Mudou. vendo aquele programa do SBT, Fábrica de Casamentos. Aí eu assisto essas paradas. Eu acho um pouco forçado. Demais. Eu assisto o programa do Ratinho na segunda-feira, 10 ou 20. Mas o que Muito me chamou a atenção foi o voto, como a juíza de paz, ela, a parte final, né, que era até que a morte o separe, ela falando, né, até que o amor dure. Então até os votos mudaram, né, não é até que a morte o separe. Realmente essa época nossa tem pavor de coisa que dura, né? As coisas são feitas para não durar, né? Sim, desde os eletrônicos, né, a obsolescência dos... Obsolescência programada. Dos Isso é de comer? eletrônicos. E aí o nosso celular já não presta mais, porque 3 ele já aninhos. foi programado para não prestar e a gente acha que tudo foi programado para não prestar. Amizade, casamento, família, emprego. Na verdade, assim, eu conversei com uma pessoa que juntou, né? Não casou, foi morar junto.
E aí eu perguntei, por que isso? Por que disso? E a resposta, cara, foi essa mesmo, você já pensou. É mais fácil separar depois. Nossa. Entendeu? União Então, estável. Tem gente que faz união tem gente que nem faz nada, estável entendeu? pra- Só vai morar na mesma casa, ser mais aluga uma fácil. casa, vai morar junto, porque se brigar e quiser separar é mais fácil depois. Então assim, nós já estamos com... Os relacionamentos hoje, sobretudo até os relacionamentos de discipulado de liderança, as pessoas já começam pensando no fim. Verdade. Entende? E aí isso acaba antecipando os fins. A gente atravessa os processos exatamente por conta disso. E esse terror a compromisso que o Cebola falou pra gente ali, vocês já viram aquele casamento que os caras namoraram por 10 anos, aí casam, divorciam no primeiro ano? Sim, já vi. É porque parece que muda o chip assim na cabeça da pessoa. Ixi, casei, agora vai dar errado, vou ter que divorciar. Pessoas, né? Com as mesmas experiências, mas quando tem o papel de cartão. Não, mas sei lá, eu não sei. Pra mim, virou um chip em mim quando eu casei. Eu falei, Mas meu vira Deus mesmo. do céu, que isso? Onde eu tô? Eu entrei no Leia Verso. Falei, o quê? Mas vira, porque você tem uma vida de solteiro. E assim, da noite pro dia, e a gente tá falando de um relacionamento que veio saudável, de um namoro, de um noivado que as pessoas não anteciparam a relação sexual, de não foram morar juntos antes, tá falando desse tipo de relacionamento. Contexto cristão. Do contexto cristão, né? E aí quando você virou o dia, você foi lá, você casou lá, 23 de novembro, eu sei a data porque foi no dia da Libertadores que a gente venceu, né? E aí, 23 de novembro, de repente, do final da noite do dia 23, do dia 24, você está casada, você está numa outra casa, morando com uma outra pessoa, que tem uma história, por mais que você ache que você conheça, você agora ali é a Vera, então realmente vira o chip, né? Não é só simbólico, vira o chip mesmo. E aí, essa sociedade que a gente vive, além de líquida e dinâmica, como o Vini falou, fluida, que está em movimento, ela tem uma característica de consumismo também, né, que o Bauman vai falar no livro Vida de Consumo, que os indivíduos se transformam em mercadorias. E aí as pessoas, elas passam a ser estimuladas, né, ou forçadas a se promover como mercadoria. Isso é pesado. As redes sociais têm esse papel. Aquela foto que a pessoa posta, veja como eu estou feliz, na verdade ela está se vendendo como uma melhor pessoa do mundo, queira ser meu amigo, né? Ou até isso leva, né, para as nossas relações acadêmicas também, onde as empresas e as faculdades elas vão premiar os melhores dos melhores, e a gente quer ser o melhor dos melhores porque há um mercado ali como se a gente fosse um produto numa prateleira que a gente vai ser escolhido por a gente ser o melhor, a gente tem que ter sempre o melhor. Então as pessoas se tornam mercadoria, né? Em você falando disso, eu lembrei que a nossa faculdade lá, quando eu já fui algumas formaturas, né? E aí o sistema da faculdade, ela pega a formatura do ano ali dos formandos, aí eles têm um coeficiente e esse coeficiente de todo o curso dá o melhor aluno de acordo com as normas. Né? Cara, tem os meninos que eles ficam loucos, perdem noites e noites. Aí eu pergunto, mas por que você tá assim? Não, porque tem o coeficiente. Gente, vamos aprender o que é ser um profissional pra gente chegar lá no mercado de trabalho e não ser só mais um coeficiente. Entende? A sua nota na prova, e na maioria das vezes, não vai dizer quem você é como profissional. Então calma, vamos lá. E essa geração ela tá se deixando definir, né, pelas coisas que elas fazem e pelo coeficiente de rendimento delas, e elas estão adoecendo, porque a gente nunca vai conseguir ser bom o suficiente para essa sociedade aí de mercado, e a gente vai adoecer mesmo. E os psicólogos vão ganhar dinheiro. Hoje o líder líder, seja qual for, de juventude ou não sei lá o que, terceira idade, hoje tem vários líderes dentro da igreja aí, ele é forçado, eu vejo, ele é forçado a produzir, sempre tá levando alguma coisa
não que seja diferente, mas alguma coisa repaginada, tem que estar mostrando trabalho, tem que ir do sei lá o que, tem que estar sempre em evidência o trabalho dele e geralmente, né? Aí, como o Vini, você falou agora, né? Que o Vini aí está se preparando, se formando, ele vai ser uma psicóloga aí que eu entrei numa vibe de um tempo que, assim, dizendo que a juventude em si, ela estava numa produção tão grande que muitas igrejas chegavam, Fabrício, cebola, fala assim, cebola, você quer ir, vamos pra minha igreja, vamos fazer um trabalho lá, não sei lá o que, chegaram até a chamar pra eu não tinha curso nenhum, né, não, uma congregação lá dá uma moral pra gente, prega lá de vez em quando, eu falei, rapaz, sabe por que isso acontece? Porque é mais fácil chamar um cara que já tá pronto do que formar. Entendeu? Formar um cara é muito difícil, então você já tem uma bagagem com juventude, você tem uma vivência. Sim. É mais fácil vir aqui na tua igreja e te convidar para isso, já tá pronto, eu não vou ter trabalho em formar, não vou ter trabalho em lapidar, entendeu? Então assim, cara, é totalmente característico do nosso tempo hoje. Totalmente. Aí chegou uma época, bicho, que isso foi ficando tão ruim pra mim que eu cheguei a tá indo, né, ter algumas audiências aí com o pastor Celso, né, conversando com ele, e Celso de Monte Sinai, e conversando com ele, me aconselhou muito, e assim, mas mesmo assim ainda fiquei numa vibe ruim, porque eu não entendia o porquê disso, né? Como depois, assim, de um tempo que eu fui ver realmente que as igrejas às vezes até queria, né, como o Vini falou, de pegar o que está pronto, que aquele ali já sabe o que fazer, eu não vou precisar ficar empurrando, não faz isso, não faz aquilo, medir aqui, medir ali. Então, assim, foi uma experiência bem para baixo mesmo que eu tive e que certamente afetou minha vida no restante, que depois também não quis nem saber mais de liderança. Eita! Abandonei o barco mesmo. Vini, alguém tem uma traumatizada aqui. Tô doido, mas isso que o Cebola falou é um fenômeno que a gente observa aí, né, em várias igrejas, porque o cara, ele dá o sangue, é igual uma cana que você torce ela até tira o último caldo, depois o cara tá cansado, o cara já tá doente, aí jogam ele fora, ele não presta mais, né? Então você só presta quando você tem alguma coisa saindo de você. Quando você é útil. Quando você é útil. Eu tive uma experiência de liderança bem interessante, porque eu comecei na liderança por necessidade da igreja local. Então, eu passei, cara, eu apanhei muito porque eu não tinha experiência nenhuma, né? E nem também tinha preocupação de adquirir experiência e conhecimento para isso. Então, depois que eu levei umas boas lamboradas, né, umas boas surras, eu vi que eu precisava estudar e procurar entender essa parada. E quando eu entendi a parada, entendi o que é liderar, eu vi que não dava para ficar nessa vibe de querer trazer pessoas prontas porque senão a gente sempre ia começar um ciclo, quando o cara fosse embora, encerrava o ciclo, e de uma forma, uma quebra tão abrupta que para quem fica, sente e sofre. Então a gente, foi uma decisão que a gente tomou, eu e minha esposa, na época a gente namorava ainda, e a gente vamos trabalhar com a galera para eles se tornarem líderes. Conversamos com o pastor da igreja, ele fez também um trabalho muito legal de discipulado, e hoje cara, na minha cabeça não dá, na minha cabeça é um indicador de incompetência para mim, se eu não conseguir formar líderes. Então, isso ficou tão na minha mente desde que eu comecei lá em 2004, por aí, que se eu não conseguir produzir pelo menos um líder enquanto eu estiver liderando, eu sou incompetente. Não, e voltando um pouco, né, como nós falamos antes, né, que às vezes as pessoas elas têm uma mente de as coisas não precisam ser mudadas. Eu sempre trabalhei em grupo, né, sempre queria realmente discipular minha galera. E aí
Aí, pô, a pessoa veio e falou bem assim, pô, mas você trabalha em grupo, você sabe fazer tudo sozinho? Eu falei, sei fazer tudo sozinho, mas não é o ideal que eu faça tudo sozinho, porque um dia se eu faltar, e aí? Quem vai segurar a onda? Já tem uma galera ali que eles já sabem se virar, então... e foi justamente o que aconteceu, né? Quando deu essa vibe, eu falei, não quero saber mais, ano que vem vocês se virem aí. Não, mas não sei lá o que. Não, se vira aí, velho. Dá uns pulos de vocês aí. Cebola fez igual. Minha onda é outra. Fez igual a mãe passarinho, né? Chutou. Já comeram, já cresceram, agora é hora de voar. Adeus. Deu uma bicuda. Até nunca mais. Mas isso é um reflexo, como o Guto estava falando, de uma sociedade de consumidores. Onde a gente tem que sempre ter uma demanda para a pessoa poder se satisfazer. É uma geração que nunca está satisfeita. É uma geração que sempre, igual a Cebola falou, sempre precisa de um novo, sempre precisa de uma novidade. Vou sair dessa igreja porque não tem nada para o jovem. Vou sair dessa igreja porque não tem retiro. Porque o retiro é chato, porque o retiro é sempre João Marcos ou Vini que vão pregar. Aí a gente, como líder, fica refém disso também, dessa sociedade, mas isso é um reflexo dessa sociedade líquida, que trata as pessoas como consumidores e são as pessoas que também estão na igreja e que a gente tem que lidar. E é uma geração que é muito informada, mas que não assimila nenhum tipo de informação. Que a gente pode chamar o melhor pregador do universo, que ele vai falar assim, não... sabe que não falou nada no meu coração, porque essa pessoa tem tanta informação que ela não sabe o que ela quer escutar, ela não sabe o que ela vai assimilar disso tudo, porque ela sempre precisa de uma novidade. Por isso que as grandes empresas de tecnologia estão faturando, porque cada hora que inventa uma coisa, você já tem isso aí, é aplicativo novo, a maioria é aplicativo novo, né? Esse tal de TikTok novo, não sei o que novo, aplicativos que eu nem sei a funcionalidade e que os meninos têm e que a gente vai ficando pra trás, porque, né? Chegou o nosso momento de ficar pra trás agora também, né? Agora, sim. Até hoje eu não entendo o Snapchat. Eu acho que não só você, que a gente não escuta falando desse negócio. E até os 10 anos o Snapchat eu não entendo. Eu vou te falar, eu nem sei o que é, mas tá bom. Mas uma coisa que é bem interessante é que a turma, a gente como líder mais velho, a gente também precisa procurar entender essa geração. E essa geração, por ter uma informação muito fácil na mão, ele se sente descompromissado em gravar. Por quê? Porque na hora que vierem me perguntar alguma coisa, eu estou com o celular na mão e eu posso procurar. É verdade. Eu mesmo, muitas vezes, para poder me inteirar em conversa, eu tava no meio da conversa lá pesquisando o tema e procurando e ficando por dentro lá. E a galera lá, e daqui a pouco eu entrava no assunto e tal, porque eu muito fui eu lá, na vida. porque eu tava pesquisando. Num dia você é jovem, no outro... Mas olha, outro sintoma dessa galera mega informada, que sabe de tudo e é tão profunda quanto uma poça d'água, é a necessidade que nego tem de comentar sobre todos os assuntos que existem, velho. Todo mundo é especialista, mano. Olha, eu consegui me libertar. No dia que o Guto me falou isso, ele não falou assim, Leia, você não precisa dar opinião. Mas é assim, a gente batendo papo, ele falou assim, nossa, as pessoas têm uma necessidade de ter opinião pra tudo. Aquilo ali, guardei no meu coração, como o Salmo 119. Eu guardei. Aí toda vez que solto um negócio na internet que eu tô lendo, eu lembro da voz do Guto ecoando. A gente não precisa de opinião pra tudo. Já ganhou uma pedrinha na sua cura. E o Twitter, ele tem esse papel de instigar a galera a comentar, porque eu sou recente no Twitter, eu sou um menino no Twitter, né? Então, eu também sou um menino na idade também. Mas eu olho assim, a galera comentando as coisas, eu quero logo comentar, eu vejo uma parada, mas eu olho assim, bicho, eu vou perder meu tempo com isso não. Deixa eu continuar zapeando aqui, que é melhor, que se eu falei um assunto que todo mundo já comentou, pra que eu vou comentar, ser mais um?
Eu comecei a perceber isso há uns anos atrás. Se vocês entrarem nas minhas redes sociais, lá no Twitter eu até comento algumas coisas a mais assim. Mas se vocês forem entrar nas minhas redes sociais, sobretudo Facebook e Instagram, vocês vão perceber que eu não faço nenhum tipo desses comentários já tem algum tempo. Porque eu percebi que eu estava ficando doente. Eu percebi que muitas coisas estavam me deixando chateado. E a chateação às vezes me deixava amargurado e isso estava me fazendo ficar doente. Eu estava adoecendo, cara. A rede social estava me adoecendo. E eu percebi isso quando a Santa Lu, a Santa do Senhor, né? Ela apontou para mim e disse, você não tem a necessidade. Calma aí, entendeu? Você não precisa, vamos segurar a onda. Então assim, cara, eu estava ficando doente já, né? Dando um gancho no que vocês estavam falando. E aí eu precisei começar a me controlar. Então hoje assim, eu sou muito de boa, quase não comento nada. Às vezes eu dou uma curtida aqui, outra ali. Já nem acesso mais muita coisa também já, porque a rotina nem tem me permitido tanto. Mas eu já estive à beira de ficar doente por conta disso também. Já passei por isso. E é um traço também dessa sociedade ser tipo uma geração muito emocionada, né? É muito nervos à flor da pele. Passional demais. E isso tira a razão da história. Começa a te levar pro irracional, porque você romantiza demais. Você é de um lado político, se o outro não é do mesmo lado político que você sim, parece que você tem uma obrigação moral com o seu inconsciente de tretar com ele, de não olhar na cara da pessoa e de a primeira oportunidade de jogar na cara. Ai, isso é tão jovem. O jovem tem que acabar. De novo, volta a história do jovem tem que acabar. A nossa geração, essa geração, ela realmente está vivendo assim uma enxurrada de emoções e a geração totalmente espontânea e vai para redes sociais e seja o que for, passarinho, outra. E aí a gente fica sem saber, né? Muitas das vezes eu quando acompanhava, eu tava conversando ali fora com o Vini, com os meninos. Hoje eu não tenho mais, até o da Rádio Impacto eu não logo mais, mas eu logo uma vez ou outra, quase nunca. O meu Facebook particular eu nem lembro a senha, quem entra lá é minha mulher, que ela joga... como é que é? Não, aquele negócio lá não, nem logo no meu celular. Rapaz, fala isso não. Aí o outro tal aí novo aí que a gente tava falando é o que? Instagram. Twitter. Não, Instagram, o mais novo aí. Instagram é novo. É novo? Eu não sei. É porque diz que algumas pessoas já acharam meu nome lá. Vem um jovem. Só que eu não. Só que eu acho que foi minha esposa que fez lá pra tentar me investigar. Denúncia. Ô, esposa do Cebola, que não pode falar o nome seu aqui. Ó, tá ouvindo aí, né? E o que o Luciano Huck acha sobre isso? Loucura. Tudo isso que nós estamos vivendo é loucura. Gente, eu tenho algumas perguntas aqui, que eu vou fazer algumas aqui pra gente, que eu acho que é bom pra gente entrar nessa parte, né, mais prática. Vocês já conviveram ou se dedicaram, né, cuidando de uma pessoa, treinando a pessoa, investindo sua vida, seu tempo, e aí de repente a pessoa simplesmente abandona tudo, né? Sai da liderança ou sai da igreja. E aí, o que aconteceu com vocês? Já. E assim, na verdade isso é algo bem comum, né, cara? Bem comum. Mas não sei se, cara, Deus foi tão bondoso pra mim, comigo, bicho, que às vezes eu me acho frio, mas às vezes eu acho que é bom pra minha alma, né? Ser frio que, sinceramente, não era algo que me abalava muito não na liderança. Até mesmo por buscar entender essa volatilidade das pessoas, essa inconstância, né? De uma hora tá num lugar, outra hora tá no outro. Eu gostei da igreja tal, porque lá tem parede preta, som legal. Você, eu não posso falar preta tem que acabar. Parede preta não. Que a sua igreja... Eu não posso falar. A igreja preta tem que acabar.
Pessoal, é igreja com a parede preta. Não é igreja preta, não. Ela é racista aqui, ó. Gente, que horror! Não, a gente nem fala que É só que a pessoa é preta. Não, é só pro pessoal entender e não sair falando besteira, né? Mas com certeza eles vão cortar esse pedaço. Não, Não, não vão. Não, eu tô dizendo que vão cortar as pessoas lá fora, vão pegar esse trechinho e Nossa. gravar pra fazer treta. Então, as pessoas realmente abandonam, cara, mas sabe o que é mais gratificante? É quando a gente esquece aquele jovem que a gente discipulou e uns 10 anos depois o menino aparece como um missionário, um líder de igreja e ele manda mensagem pra você: tá aí, João, onde eu cheguei você teve participação nisso. Cara, isso é emocionante demais, bicho. Isso dá pra gente superar muito as vezes que as pessoas andaram com você, que por algum motivo você precisou deixar de caminhar com elas lhe esqueceram, né? Abandonaram a amizade e tudo, mas isso faz com que a gente veja assim, ó, valeu a pena. Valeu a pena, já tem o meu pontinho lá no céu, meu galardão, por isso. Amém. E o resto, porque assim, a gente também tem que lembrar que é Deus quem faz a obra, né? E não somos nós. E quando a gente se deixa muito se escravizar por esse sentimento de que, poxa, fulano caminhava comigo, a gente se entristece porque era um amigo. Às vezes a gente coloca nessa caminhada de discipulado, né, de formação de líderes, uma amizade, E na verdade a pessoa tinha realmente aquela amizade só até aquele determinado momento, depois aquilo ali para ele perde o valor. Ou então ele escolhe uma outra referência. Então a gente precisa entender que quem faz a obra é o Senhor e a gente é apenas instrumento. Isso eu confesso que para mim me ajuda muito a não sofrer quando as pessoas assim abandonam a caminhada. Eu lembrei de algumas histórias que eu vivi assim. Hoje eu tenho discipulado algumas pessoas, né, na nossa igreja lá, tenho tentado caminhar com alguns, mas assim, eu tô lá tem 1 ano e 4 meses, mas você falando disso, eu lembrei da minha história, porque eu tive pessoas que me discipularam também, né? E hoje eu ainda tenho meu discipulador. Então assim, eu comecei com o meu pastor lá na minha antiga igreja, aqui em Vitória, em Consolação, ele me discipulando, me levava para poder fazer visita junto com ele, sentava comigo, orava junto, me ensinava, brigava comigo quando era necessário. Então assim, foi uma relação de cumplicidade, de amizade mesmo. E aí hoje, apesar de ter o respeito, hoje ele não é mais o meu discipulador, vamos dizer assim, porque houve uma passagem de bastão. Quando eu mudei de igreja, eu fui conversar com ele e eu disse, olha, eu recebi um convite para uma igreja, para assumir um projeto. E aí ele me abençoou e disse, olha, vai, e o pastor que está lá, ele vai ter total capacidade de continuar esse processo que a gente começou a fazer aqui. E dito e feito, aconteceu. Então eu tenho o meu pastor hoje, que é quem me discipula, né? A gente está sempre junto, se reúne uma vez por semana para a gente orar, para a gente confidenciar coisas do ministério. Isso é muito importante para mim, tem me ajudado muito, assim, sobretudo na carga emocional que é do ministério. E houve também essa passagem de bastão. A gente que está nessa linha de frente do discipular, a gente precisa compreender também que às vezes a passagem de bastão ela é necessária, né? Vamos dar o nosso liderado para outro líder, para ele dar sequência talvez naquilo que a gente não consegue mais fazer, né? Isso é muito importante. E nessa questão de você não ter mais o contato, ou de você perder, né, alguma pessoa, que no caso do abandono, rapaz, eu sofria muito, porque eu treinava sempre o grupo. Quando eu ia ver, sempre, né, aí demandava um ou outro. Rapaz, isso me dava um sofrimento tão grande. E uma vez eu lendo, às vezes, a Bíblia, e aí eu via muito quando Jesus, né, falava, né, vai e não peques mais, né. Às vezes ele falava algumas coisas para a pessoa e falava para a pessoa ir em paz, né. E as pessoas continuavam seguindo, outras não, né? Outras... E assim, eu vi que Jesus, ele lidava, né, super bem com essa... né? Deus, né? Mas assim, era uma situação que eu deveria realmente aprender, né? De você... Pô, velho, não adianta eu ficar... Não, João, vamos, João. Pô, tem que
uma hora tem que deixar o João ir, porque a minha parte de ensinar, eu já fiz. Então, né, aí seria a outra contraparte dele responder esse ensinamento. Então, aí de entender que ele poderia responder ou não, né? E aí, assim... E é difícil isso. E é né, difícil. Nós, como líderes, nós queremos que... Pô, você gasta tempo com o cara, você tá ali ensinando, passando às vezes tudo que você sabe e um pouco mais, instruindo ele para fazer cursos fora, essas coisas, e de repente o cara abandona e você bate aquela frustração. E assim, depois de muitos anos trabalhando com lideranças, que eu fui realmente aprender. Até pessoas vieram depois perguntar: Fabio, mas como é que você convive com isso? Eu falei: cara, não tem jeito. Faz parte do processo. Essa frustração faz parte da formação de líderes, né? E o Fabrício falando aqui, parece que eu tô... É minha história também, cara. E só um parênteses aqui, o Fabrício é um baita de um líder, porque você quer conhecer um líder, você vai lá na igreja que o cara trabalhou e vê quem ele formou. E você vai hoje na igreja do cara, tem uma molecada lá que ele pegou pequenininho e tá lá firme e forte fazendo. O cara Tem a galera que manda muito bem, não. Cebola Hulk é fera. Agora, a galera tá bem melhor, graças a Deus. Isso dá um bálsamo no coração, né? Dá. Compensa todos os abandonos, todas as injustiças. Compensa. Todas as lágrimas, mas quem trabalha com liderança, formação de líderes de jovens, cara, nossa, sofre demais, porque essa geração jovem, ela absorve toda essa cultura dessa nossa sociedade, que é volátil, que é consumista, que é emocionada, né? E aí, cara, se você fizer tirar 10, se você pegar 10 para treinar, é possível que talvez a maioria dessa galera fique pelo caminho. Sim. E um ou outro que vai vingar lá na frente, né? Ou então a gente não tem o controle disso, como o João Marcos falou, lá na frente Deus dá o crescimento. Mas a gente tem que entender também que há processos que Deus está desenvolvendo na vida das pessoas e que a gente não é Deus, né? Como o João Marcos bem falou ali. Ele é o Senhor da obra e Ele é que vai fazer a obra. A gente é apenas instrumento. Tá, É uma coisa, quem trabalha com formação de líder tem que sempre lembrar disso. Testando aqui o podcast, um abraço no seu coração. Terra! Mas, galera, ainda a gente verifica nessa nossa época a galera pulando de galho em galho de igreja, né? Eles vão para uma igreja, vão para outra, esse fenômeno do jovem que você está discipulando para se tornar um líder e de repente o cara abandona tudo. A pergunta para vocês responderem aí: a gente está formando discípulos ou clientes? A igreja brasileira está formando discípulos ou clientes? Dissertem. Justifique sua resposta. Rapaz, na verdade a gente está formando os dois. A gente forma os dois porque a sociedade é uma sociedade de consumo, como a gente até já conversou aqui. Então as pessoas vão buscar na igreja, não só jovem, adultos também. Né? Tem até uma história que eu vi de um pastor falando da experiência dele. Ele estava na igreja, o culto terminou e no final do culto ele estava cumprimentando os irmãos, chegou uma família. Né? Pastor, a gente está querendo conhecer a igreja. Meu irmão, o culto acabou aqui, né? Que pena, né? Devia ter chegado mais cedo, então veio para o culto. Não, pastor, justamente que a gente está querendo conhecer as instalações da igreja, para a gente saber se é aqui o lugar onde a gente vai vir prestar culto. Então eles tinham um checklist e eles foram marcando, foram no departamento infantil, marcando lá e tudo. E no final das contas eles disseram para o pastor assim: pastor, sinto muito, mas sua igreja não está dentro dos meus parâmetros. Graças a Deus. Ele, graças a Deus, eu não que paz agradeço. e não peques mais. Mas essa é a sociedade que quer na igreja também o consumo. Né? A gente vive até na nossa igreja
Lá muita gente que só vai no culto da noite, que são 2 cultos. Ah, achei que era só aqui. Eles vão uma vez, depois passa não sei quanto tempo e tudo, quando você vai conversar com a pessoa, ela estava indo para outra igreja, passou um tempo indo para outra igreja, depois volta, né? Então o pessoal vem pesquisando, querendo. Então a gente está formando muito cliente por conta da sociedade, está formando cliente. Mas em contrapartida, a gente tem investido muito e a gente tem conseguido formar discípulos. Graças a Deus a gente vê até no próprio seminário, a gente vê frutos desse trabalho discipulado. Né? Então, líderes sendo formados, pastores sendo formados. O Espírito Santo pode dizer que é um celeiro de pastores. Né? A gente tem mais pastor do que igreja aqui. Isso é muito bom, né? Apesar dos pesares, mas isso é muito bom. Eu estava lembrando de um texto, Lucas capítulo 15, que Jesus fala de 3 parábolas de alguma coisa que estava perdida, e uma delas é a do filho perdido, que é conhecida como filho pródigo. E aí a gente tem sempre a ideia de lembrar do filho mais novo que vai embora, que volta, e tem toda a contextualização que a gente já conhece. Mas o filho mais velho, quando ele chega pro pai e diz assim, ó, poxa, eu estive aqui, nunca desobedeci uma ordem sua, e você nunca me deu nenhum cabrito para eu poder celebrar com os meus amigos, né? É o quê? Mas se o pai fosse cearense... Cara, consumismo puro. Eu tô buscando um relacionamento com o pai, mas não porque eu amo meu pai, mas é porque o que ele pode me dar. Percebe isso? Então as pessoas também têm buscado a igreja, não só no sentido de ter um conforto, mas elas têm buscado Deus também, pensando naquilo que Deus pode oferecer para elas, e não por amor, e não pela graça do Pai, entendeu? Então assim, você falando, eu lembrei disso agora, e cara, as igrejas estão muito cheias disso, por isso que hoje é muito mais difícil formar líder. Eu acho que a gente tem formado líderes, mas eu acho que a gente tem formado ainda mais consumistas do que líderes. Eu acho que a nossa geração cristã, nossos jovens principalmente, as pessoas mais jovens da nossa geração que estão na igreja, elas são mais consumistas do que discípulas. Eu acho isso assim. A gente precisa pensar um pouco onde que a gente está errando, onde que a gente está contribuindo para isso, para ver se a gente consegue mudar. Concordo que o nosso estado é celeiro, né, de pastores, tem muitos meninos bons que estão indo para o seminário, que vão concluir em breve, né, e alguns que concluíram recentemente também. A gente tem uma geração nova de pastores que tem chegado, que tem trabalhando. E a turma corajosa, vai para o interior, vai pastorear nos distritos. Isso. Mas ainda assim eu percebo que a gente tem formado mais consumista do que discípulos. Eu ainda percebo que é uma realidade. Vini, só que a gente tem que lembrar que Jesus passou por isso. João 6... eu lendo João 6, eu lembro do consumismo nosso hoje. Jesus, ele começa a dar uma mensagem um pouco mais dura para a galera, e o pessoal começa a dizer, que mensagem dura, e começa a abandonar Jesus. Aí Jesus olha para eles assim, ó, vocês só me seguiam por causa do pão que eu dei a vocês. Vocês não seguiam pelo que eu sou. E aí eles começam a ir embora, aí Jesus, nessa hora que ele olha para os discípulos, pergunta, e vocês não vão não? Pedrinho, né? Pedrinho, não, Senhor, não. Para quem iremos, né? Só tu tens a palavra de vida eterna. Oh, glória. Oh, Senhor Jesus. Então, a gente vê isso não é de hoje. A gente culpa muito a nossa geração, mas a gente tem a Bíblia mostrando um texto claro desse tipo de consumismo. As pessoas seguiam Jesus por causa do pão, né? E hoje eles vão seguir Jesus por causa do bem material, por causa de uma doença. Então, a gente precisa aproveitar esse momento que as pessoas chegam para ter esse alimento, para tentar plantar, né, uma semente que venha germinar, seja agora ou no futuro, né? Lembrando que a gente pode plantar, outro vem e rega, mas é Deus quem faz crescer. Amém. É isso aí. Mas, gente, me ocorreu aqui, será que não chegou nesse estágio de consumismo? Não começou com a gente lá atrás, de tipo assim,
porque tem que ter uma programação pro jovem diferenciada. A gente tem que fazer isso. É um nicho. A gente tem que fazer isso porque o jovem, botando o jovem lá na ponta, né, no pedestal, né, que às vezes tem jovem que se acha um apêndice da igreja, né? Tem que ter EBD pro jovem, tem que ter o culto do jovem, tem que ter o discipulado do jovem. Será que isso também não assim como o João já falou, veio lá de Jesus, não veio também da gente, da nossa base de liderança da igreja, lá atrás, quando a gente era o jovem da época, porque hoje a gente já não é cebola, tá? Tá? Que eu passei um pouquinho. Eu tenho 42. E eu não sou mais, mas até os 40 eu era. Eu sou ainda. Passou um pouquinho. Não, então assim... A gente tem pelo menos eu quando me converti, a gente falava muito do tema contextualização, né? E aí isso, por exemplo, eu me converti com 16, eu tenho 33. Naquele tempo tava começando o boom do pastor de jovens, né? Hoje eu olho para algumas igrejas e muitas igrejas, além do pastor de jovens, ela tem o pastor de duração, ela tem o pastor de terceira idade, ela tem o pastor de juniores e adolescentes, ela tem o pastor de casais. Então assim, isso foi segmentando. Óbvio que a gente estava até conversando sobre isso, que as gerações elas têm mudado em menor tempo. Há de se ter uma necessidade de atender um pouco essas gerações, sobretudo na comunicação com essas gerações, né? Porque assim, a mesma mensagem que de repente comunica com o idoso, talvez não comunica da mesma forma com este jovem. Então a gente precisa ter esse tipo de contextualização. Mas eu concordo com você, eu acho que a gente se perdeu um pouco nessa questão dessa comunicação, desse contextualizar, e além de segmentar isso, a gente acabou fomentando esse consumismo mesmo. Porque já chegamos até época assim de ter carnaval dos crentes, sabe? Uma parada assim, umas coisas... São João com Cristo. Umas coisas bizarras para tipo assim, não, porque o jovem não pode olhar pro mundo, não sei o quê. Não, uma coisa que eu fiquei assim, assustado, né? Porque uma mãe chegou para mim dizendo assim, se a igreja não fizer retiro no carnaval, eu sei que meu filho vai pular o carnaval. Aí dá vontade de dizer assim, cara, Que vá! Né, a gente fica assim, eu sou obrigado a fazer alguma coisa para entender o seu filho porque você não consegue, né? Então, uma das coisas que eu percebi nesses anos todos trabalhando com liderança, que são muitos anos, liderança de juventude, é que o principal pedido de ter alguma coisa para os jovens não partia deles. Partia dos pais que ficavam preocupados com o que os filhos fariam no momento livre. Sim, sim. Então a igreja tinha a obrigação de ocupar a mente do meu, tem a obrigação de ocupar a mente do meu filho, porque eu não consigo. Aí virou entretenimento, né? Isso aí, se o pastor não conseguir, a culpa é do pastor. É do pastor. Esse pai se frustra com a igreja. Não, é Não, mas interessante. eu era malvado, cara. Eu, sábado jovem, eu marcava tudinho ali, olhava, mente fotográfica, clique, pronto, beleza. No domingo pela manhã, Gutão, seu filho tava onde ontem à noite? Tava lá em casa. E você não sabia que tinha sábado jovem? Por que você não mandou? Eu cobrava na tora. Depois, não chora não, hein? Se for contar vários casos, teve caso de uma mãe um casal que eles instruíram os filhos na igreja e tudo, só que os filhos foram ficando adolescentes e foram se desviando. E eles, como casal, não conseguiam mantê-los na igreja. E a culpa era de quem? Era da igreja, porque a igreja não tinha uma programação voltada para o meu filho e tudo. E, cara, como é que a gente não tem? A gente faz programação, a gente faz aquilo que a gente pode. Onde é que estão seus filhos? Você manda? Não, eu nem sabia, mas foi todos o boletim da igreja, a secretária ligou para os seus filhos para avisar, e por que eles não foram? Não sei o quê. Então fica muito na dependência da igreja, cobrando da igreja que a igreja ofereça um entretenimento para que os filhos não fiquem livres para ir para farra. E eu era cruel, rapaz. Eu falava bem assim, não, mas meu filho já tem 26 anos,
e eu não posso mais mandar nele, não sei lá o que. Eu falei, vem cá, você não pode mais mandar nele? Mas vem cá, rapaz, ele mora onde? Ele mora lá em casa. Eu falei, rapaz, eu com 30 anos, o dia que eu fui falar um negócio pra papai lá com 30 anos, ele falou que ia quebrar meus dentes tudo, rapaz, se eu não fosse pra igreja. Você é um pai, velho. Cabra da peste. Cebola pai é cabra da peste. Isso aí, meu irmão. Você. Aí ficava assim olhando pra mim. Galera, a gente vai encerrar. A última pergunta pra encerrar. Tá chegando no final. Poxa vida. A gente levantou muitos problemas. Eu quero que vocês tragam soluções aqui. Levantamos a bola. De problemática chega a vida. Então, que soluções vocês apontam? O que a gente pode usar para a gente conseguir formar líderes saudáveis, né? Ao invés de líderes e cristãos saudáveis, ao invés de consumidores, né? Eu acho que de tudo que a gente estava falando aqui, primeiro curar essa sociedade, né? Mas como a gente estava falando também no episódio passado com a Sarinha, eu acho que tudo vem da base mesmo, né? De dentro de casa, a gente... Claro que não tem como a gente fugir dessa sociedade, que ela vai mudar e vai mudar para Sofia, sua filha, vai mudar para Ruth, para Esther, para os meninos do Cebola, para os meus, para os do Vini, que ainda vai chegar. Eu acho que nem vou ter. Não tem como a gente fugir da mudança da sociedade. Mas se a gente mudar a nossa visão da sociedade, a nossa visão e ser uma visão mais cristã, para a gente conseguir educar os nossos filhos, porque falo assim, nossos filhos, porque a gente aqui já foi, né? Quem já é grande é um pouco mais difícil para a gente conseguir puxar, mas claro que todo mundo tem jeito. Para Deus nada é Nada é impossível. impossível, eu creio. Mas acredito que seja isso, a gente como um referencial dentro de casa, ser um referencial de Jesus, para que os nossos filhos sejam nossos primeiros discípulos, para que eles consigam também reproduzir isso com outras pessoas, com os filhos deles, ou com colegas da igreja, com amigos, enfim, em qualquer lugar. Acredito que seja essa a solução, a gente, como referencial, se aprofundar muito mais em ser mais parecido com Cristo, o nosso mestre. Sermos mais discípulos de Jesus, para conseguir trazer mais discípulos. De maneira prática, o que a gente pode fazer, primeira coisa é pregar o Evangelho. A gente tem que, pelo menos eu procuro ter essa visão. Quando eu tenho contato com jovens, eu os imagino como se eles não conhecessem o Evangelho. Mesmo aqueles que estão na igreja desde pequeno. Porque a partir do momento que eles começam a entender o que é o Evangelho, eles entregam o coração a Deus. E aí Deus é quem consegue fazer essa transformação que a gente tanto deseja. Então a gente precisa pregar o Evangelho, é o primeiro passo. E buscar, o segundo passo é a gente buscar de forma intencional ter momentos de relacionamento. Não de entretenimento, mas de relacionamento mesmo. Porque mesmo eles dizendo assim, buscam ter relacionamentos líquidos, fluidos, mas eles querem relacionamento. Então as pessoas querem. Então a gente tem que aproveitar isso e criar meios de ter esse relacionamento, comer uma pipoca, assistir um filme em casa, ir para o cinema com a turma, fazer uma visita, que isso são coisas que aproximam as pessoas da gente. E a gente também criar encontros onde de forma intencional a gente vai começar a inserir na mente deles fundamentos da fé, integridade, princípios de liderança, fazê-los entender o que é o discipulado e que a caminhada informal também pode ser uma caminhada deles aprenderem mais de Jesus. E nisso a gente pode usar até as próprias redes sociais que a gente tanto critica, né? É você ver... Até o Snapchat? Aí eu sei que eu nunca usei isso. O dia que a gente conseguir... Eu nunca usei isso na minha vida, não sei nem o que é. Mas as próprias redes sociais, você observar o que as pessoas estão fazendo e você não precisa diretamente comentar ali, né? Mas você faz um comentário, aquilo que eu vi você postando, né? A palavra de Deus diz isso, diz aquilo.
Também a gente poder usar o WhatsApp, as redes sociais. Usar as redes sociais. Até hoje, eu tenho jovens que mandam mensagem para mim, tirando dúvidas sobre a Bíblia. Perguntando, João, quem é um pregador bom aí, que prega realmente a palavra que eu quero, que você pode passar para mim, que você já me passou algumas coisas legais. Então isso fica. E a última coisa é sempre lembrar que quem faz a obra é Deus. A gente é só um instrumento e a gente precisa deixar ele fazer o trabalho dele e não atrapalhar. Eu tenho, para além disso tudo que o João falou, é da intencionalidade de você procurar a pessoa, se envolver com ela, se relacionar com essa pessoa. Eu tenho orado bastante e pedido para Deus não me deixar me envolver com gente que vai roubar meu tempo. E hoje uma das coisas que me deixa mais cansado são esses ladrões de tempo aí, né? Que na verdade às vezes o cara nem se converteu e eu tô tentando discipular o cara. Então tenho orado muito para Deus para me ajudar a ver algum indício se o cara realmente nasceu de novo, para não tentar pastorear aquele que o Espírito Santo não converteu. É por isso que a pregação do Evangelho tem que ser a primeira coisa, falar de Jesus. Só que às vezes os caras enganam a gente, velho. Estão na igreja a vida toda. Aí você tá ali dando seu sangue e o cara não é crente, você tá tentando pastorear um cara que não nasceu de novo. Então eu tenho orado muito a Deus pra me dar esse discernimento aí. Amém. Então, ó, eu não é que eu seja pessimista, mas eu acho que é uma tendência a piorar. É uma tendência. A gente precisa continuar perseverando naquilo que a gente faz e tentar fazer no real sentido bíblico, da forma que o João explicou no início, dos personagens, como que os personagens bíblicos fizeram, como que Jesus fez. A gente precisa perseverar nesse molde bíblico, que é o melhor. Se preparar, porque as decepções elas não vão acabar, né? E também concordo com a Leia. A gente, sobretudo a gente que está na igreja, que entende um pouco mais sobre essa formação de liderança, se a gente começar a investir nos nossos filhos, a gente pode ter uma geração melhor mais à frente. Mas eu ainda assim acho que é um processo um pouco difícil de acontecer. Eu ainda acho que a tendência talvez não uma utopia, mas mais difícil mesmo. Eu ainda acho que é uma tendência a piorar. Os relacionamentos eles estão ficando cada vez mais de acordo com o que o Bauman disse, né? E a sociedade está ficando cada vez mais doente. As pessoas elas não têm conseguido curar suas doenças emocionais, e aí essas doenças emocionais têm gerado doenças físicas também. Elas têm tentado buscar a Deus pelo que Deus pode oferecer, por conta do pão, que o João explicou bem aqui. E cabe a gente que entende um pouquinho sobre essa essência tentar viver de fato o cristianismo que mostra algo diferente. A gente pode mudar a vida de algumas pessoas que passarem pelo nosso caminho, mas infelizmente a gente vai perder outras vidas. Aconteceu com Jesus também isso, né? Então a gente precisa se preparar para isso e sem querer ser pessimista. Eu acho que a gente vai conseguir fazer uma diferença, mas ainda acho que a coisa não vai ter uma melhora tão significativa a ponto de mudar a história das próximas gerações que vão vir. Como o Vini falou, eu acho também muito difícil. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração também muito complicada mesmo, seja em todos os aspectos, tá? Porque tivemos a destruição da educação, muitas outras coisas. A gente que trabalha em área de periferia, né, fomos líderes em área de periferia. A mulher é professora. Hoje nós temos aí a nossa educação aí. Por exemplo, o cara chega na faculdade não sabe ler, não sabe interpretar. Então, para você explicar sobre a Bíblia, interpretação, muitas outras coisas, é difícil. O entendimento, mais que você explique pro cara, ele tá lá alienado. É igual vocês estão falando aí, né? Chat, eu nunca não sei nem o que é isso. O cara sabe, mas
ele não sabe interpretar uma coisa ou outra, não sabe como é que... É muito complicado mesmo. E realmente uma geração que eu vejo, falando assim, geração da galera que tá à deriva, o barco tá à deriva. Mas eu lembro que, só lembrando que com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Sim. Aí, terminando qualquer de maneira Colocar crente. isso no barco. A gente tá muito pessimista aqui, gente, mas Jesus é a solução, cara. Jesus converteu o meu coração, cara, e mudou, né? Quem dirá do jovenzinho pós-moderno gerações Snapchat, quem dirá, né? Galera, fazer igual no último podcast aí, quem quer terminar essa parada aí? Fala alguma coisa aí pra terminar aí. Eu queria só mandar um beijo no coração de todo mundo. Tá muito apresentador do programa, bicho. Beijo do coração, então beijo do fofo. Beijo do Bahia. O Vinícius tá querendo mudar o bordão do podcast, cara. É abraço do coração. É um abraço no coração, cara. Vamos lá, abraço no coração. Vamos lá. Eu vou terminar de um jeito positivo. Eu queria que, mesmo que alguém falasse uma coisa positiva sobre liderança, uma ação de liderança, depois a gente mandar um abraço no coração. Cara, ser líder é muito bom. Apesar dos pesares que a gente pontuou aqui algumas coisas, mas liderar é muito bom, porque a gente vê Deus agindo na nossa vida e Deus agindo através da nossa vida. E é muito gratificante a gente ver como Deus nos usa para transformar vidas. Então, em nenhum momento a gente quis trazer aqui uma palavra de desânimo. Mas eu percebi que o nosso objetivo aqui era não deixar que a gente entre nesse barco da liderança em forma ingênua. Né? A gente precisa estar consciente dos desafios, mas também consciente de que é muito bom, porque é obra de Deus na vida de muitas pessoas e é obra de Deus na nossa vida. Amém. Não desista, nunca pare de lutar. Agora nós terminamos bem. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Já que não pode Mas eu não falei. Ludmila Feber 316. Então, um abraço no seu coração.